Alô, torcida brasileira! Muito bem, pessoal, eu sou Igor Nunes, você está aqui em mais um vídeo do nosso canal Futebol Falei. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no nosso canal aqui, já vai deixando muito like pra gente e compartilha com seus amigos, beleza? E hoje eu trouxe um convidado especial, tá aqui do meu lado Luiz Gustavo, que é comentarista esportivo e também aqui o apresentador da Super I TV, aqui a TV a cabo aqui de Governador Valadares, programa Esporte e Debate. E eu quero começar, Gustavo, te agradecendo pela oportunidade aqui, Tamo beleza? junto, Igor. Estamos aqui. E eu quero saber de você, Gustavo, faz uma apanhada aí do Campeonato Brasileiro, o que você está vendo do Campeonato Brasileiro até agora, nesse momento, e depois vamos abordar especificamente os nossos clubes mineiros aqui. Claro, primeiramente, obrigado pelo convite, você sabe que estamos sempre aí quando precisar. Primeiramente, Igor, o Campeonato Brasileiro, né, que tem, vamos começar na parte de cima, né, que tem o Flamengo como líder e o São Paulo também na segunda colocação, perseguindo ali a equipe carioca, o Flamengo que vem muito bem. O Flamengo que começou o ano cheio de incertezas, houve a demissão do técnico Carpegiani ali no meio de março, né, após a participação da equipe, a eliminação do Flamengo no Campeonato Carioca, com o Maurício Barbieri conseguiu ajeitar a casa, conseguiu arrumar a equipe, o Flamengo que teve um sprint inicial muito interessante antes da pausa para a Copa do Mundo, contando com o Vinícius Júnior, não conta mais com o garoto que foi vendido, já foi para o Real Madrid, e o Flamengo que mesmo no período durante a Copa do Mundo, que perdeu uma peça importantíssima, né, para o esquema do técnico Maurício Barbieri, conseguiu ter uma boa, fazer pontos, né, importantes. Lógico, perdeu o primeiro jogo no confronto direto contra a equipe do São Paulo, mas era um resultado normal. Confronto direto, dos primeiros colocados ali em cima, né? E depois conseguiu vitória, bateu o Botafogo facilmente, 2-0 no Maracanã. Depois empatou, é verdade, com o Santos na Vila Belmiro, mas já conseguiu golear a equipe do Sport jogando em casa no Maracanã no último domingo. O São Paulo que com o Diego Aguirre que chegou ali no início de março, ainda com o Campeonato Paulista em andamento, custou arrumar a casa, mas implantou o seu sistema defensivo, que é muito importante, que vem dando muitos pontos à equipe do São Paulo. E o São Paulo que tinha uma certa polêmica ali com os jogadores mais veteranos, Diego Souza, o Cueva, que ainda estava na equipe do São Paulo, e agora com o Nenê também. Mas o Diego Aguirre conseguiu arrumar a casa, trouxe um excelente jogador para os padrões do futebol brasileiro, que é o Everton, que faz uma função ali pelo lado do campo. E é um esquema que explora muito bem a velocidade forte nos contra-ataques, né? Trouxe também um jogador importantíssimo, que muita gente não tem falado muito dele, mas que, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida contra o Cruzeiro, na vitória do São Paulo por 2-0 sobre a equipe celeste, que foi o Rojas, que veio do Talheres da Argentina, o equatoriano, que se encaixou muito bem no esquema tático do técnico Diego Aguirre, atua ali aberto pelo lado direito. Portanto, na parte de cima, né, o São Paulo e o Flamengo brigando pelo título. Eu acho que ainda está muito cedo para a gente poder apontar que serão essas duas equipes que vão brigar o tempo todo no Brasileirão. Até porque a janela europeia claro, né, de lá de fora toda ainda está aberta, ainda vai haver contratações e perdas de algumas equipes, né? E aí, né, abaixo, né, estávamos até citando aqui no programa Esporte Debate que aparecem, né, o Inter e a equipe do Atlético, duas surpresas. Pelo menos se a gente for contar no início do Brasileirão, quem apontava que Internacional e Atlético estariam na parte de cima da tabela, verdade, e não é na parte de cima ali, na quinta, na sexta colocação, disputando a terceira colocação. Portanto, um Brasileirão, pelo menos na parte de cima, com Flamengo e São Paulo. O Flamengo eu já esperava que brigaria pelo título nessa temporada. O São Paulo, um pouco menos, mas no decorrer da temporada conseguiu dar mostras de que brigaria sim na parte de cima da tabela. Seguido por Internacional e Atlético, que são as duas surpresas. E o interessante, né, que são as duas equipes do futebol brasileiro, se a gente for contar das equipes grandes, claro, o Botafogo está disputando a Copa Sul-Americana, o Vasco ainda também está disputando a Copa Sul-Americana. Então, se a gente for colocar das equipes grandes do futebol brasileiro, as duas únicas equipes que têm apenas o Brasileirão a ser disputado. Bem lembrado, verdade. E se encontrarão na próxima rodada, na próxima segunda-feira. Enquanto as outras equipes estão brigando lá, tem outras competições para se preocupar, tem que mesclar elenco, poupar um ou outro jogador. O Internacional e o Atlético têm exclusivamente só o Campeonato Brasileiro, bem lembrado. Só o Brasileirão, e aí pode ser um fator benéfico tanto para os colorados e também para a equipe alvinegra. Tendo apenas o Brasileirão a ser disputado, é algo, né, que muitas equipes reclamam do calendário. É verdade, a gente tem que colocar também, Igor, que essas equipes queriam estar disputando a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana.
uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores, com certeza o torcedor queria. Com certeza. E, no mais, é isso. Brasileirão, né, no nível que a gente já conhece o futebol brasileiro, infelizmente, mas não temos bons jogos com uma qualidade, assim, absurda. Mas é isso, pelo menos falando da parte de cima, né, que é a parte que interessa, que é a parte mais importante da competição. Com certeza. Essa é a minha avaliação. A parte de baixo, Gustavo, o que você acha ali? Que tá aqueles últimos times ali, Vitória e aquela turma ali de baixo, Bahia, tá ali o Paraná. Sim. O que você pensa ali que você poderia apontar hoje alguns que poderiam cair ou já de cara os 4 que seriam rebaixados hoje? Olha, Igor, você falou com uma equipe que há vários anos vem brigando ali, vem namorando a zona de rebaixamento, que é o Vitória. O Vitória quase caiu em 2016, quase caiu em 2017 e agora continua mais uma vez, pelo menos é o que parece que vai brigar novamente para não cair para a Série B, no caso de 2019. Você citou a equipe aí, tem o Paraná que é um recém-promovido da Série B, Exatamente. é um time de Série B que está na Série A. O Ceará, a gente não tem nem dúvida que vai brigar sim para não cair, vai brigar para não voltar para a Série B. O Ceará, que é o lanterninha na competição apenas com 11 pontos, também é uma equipe de Série B que está na Série A. Isso acontece muito, mas em compensação, as duas outras equipes que subiram, né, de 2017 para 2018 para a elite do futebol nacional, que é Internacional, todos nós já conhecemos, a equipe grande, que vem num processo de reconstrução e muito interessante, depois a gente pode até abordar um pouquinho mais isso, e o América, que com o Adilson Batista, sob o comando do técnico Adilson Batista, já conseguiu 2 vitórias contra o Internacional, contra o Santos, e já está na parte de cima, ali na 10ª colocação, fechando a primeira parte da tabela do Brasileirão. Portanto, são duas equipes que a gente pode colocar, Internacional e o América. O Inter não creio que vai ficar muito lá em cima, mas o América, claro, briga para não cair e, pelo menos neste atual momento, está numa boa posição na tabela. Verdade, verdade. Hoje, quem você apontaria como possíveis candidatos à vaga na Libertadores? O título nós já comentamos aqui, Sim. apesar de estar cedo a gente falar entre Flamengo e São Paulo, mas hoje, em termos de vaga em Libertadores, agora, porque como a Sul-Americana agora, a Conmebol abriu diversas vagas, Sim. né, para o Brasil, quem você apontaria hoje como possíveis candidatos a disputar uma vaga na Libertadores em 2019? Olha, Igor, a gente tem que sempre deixar muito bem claro que cada clube tem a sua pretensão. Cada clube entrou no Brasileirão, a gente fala, claro, das equipes grandes, cada uma dessas equipes entraram com uma pretensão diferente. Se a gente for colocar Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, até o próprio Grêmio. Essas equipes entraram no Brasileirão e elas foram apontadas por todos os cronistas, por todo mundo que acompanha futebol, até por torcedores de outras equipes, como os principais times que brigariam pelo título ou que vão brigar ainda, porque, como eu disse, acho que está muito cedo para a gente poder apontar essa ou aquela equipe que vai brigar especificamente pelo título. Mas se tratando de Copa Libertadores, um ponto importante que você citou, essa bagunça que a Conmebol fez é de ceder várias vagas para o futebol brasileiro, muitas equipes podem especular uma classificação para a Libertadores de 2019. O Internacional é uma equipe que, se conseguir a classificação para a Libertadores, já vai ser de bastante valia, vai ser algo assim muito interessante pelo fato que eu disse, pelo trabalho de reconstrução que vem sendo feito pelo Internacional. O Atlético, que começou a temporada com muitos altos e baixos, até mais baixos do que altos. Claro, iludiu o seu torcedor na primeira campanha que a gente pode colocar, se a gente for dividir num período pré-Copa do Mundo, mas o torcedor do Atlético está muito ciente da atual situação do clube, do atual elenco, da atual condição financeira. Portanto, o Galo conseguiu uma vaga para a Libertadores, vai ser também um Brasileirão bem feito e digno. O Corinthians, que vai apostar nos mata-matas, tanto na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores, também é uma equipe que eu acho que não briga pelo título e sim por uma vaga na Libertadores. Enfim, o Santos também, que é uma equipe que agora com o Cuca vai apostar tudo no mata-mata, nos mata-matas, né? E claro, brigar e não ficar na zona de rebaixamento. Cuidado que ele está ali na zona de rebaixamento, ali naquela região perigosa. Sim. Ali, né? E o Santos, até brinquei aqui, né, mais cedo, que o Santos entrou na Lagoa. Com o resultado do Bahia ontem, o Santos entrou na zona de rebaixamento. Portanto, são várias as equipes que podem sim especular uma vaga na Libertadores. O Fluminense, lógico, o Fluminense não entrou com essa pretensão, mas
no andar da carruagem, quem sabe o Fluminense também pode especular uma vaguinha ali na Libertadores. Se a gente for lembrar, no ano passado, só para poder não me estender muito, o Vasco que entrou para não cair, começou o Brasileirão já numa situação complicada e já flertando com a Série B, terminou o Brasileirão com uma vaga para a Libertadores. Exatamente. Então tudo pode acontecer. Exatamente, tudo pode acontecer. E para a gente finalizar, vamos falar especificamente dos nossos clubes aqui de Minas. Falar América, Atlético e Cruzeiro. Sim. O que você vê do América, a campanha do América no Campeonato Brasileiro? Olha, Igor, a gente fala muito, né, que o Atlético foi a equipe que mais sofreu nessa parada para a Copa do Mundo. Mas a gente esquece também que o América sofreu bastante, porque perdeu o seu treinador, o Anderson Moreira, que foi para a equipe do Bahia, e o Serginho, que vinha sendo o principal jogador da equipe do América, o Anderson Moreira, que colocava a equipe ali no 4-2-3-1, com o Serginho bem aberto, bem centralizado, bem atrás do centroavante, ora o Luan, ou ora também, claro, o Rafael Moura. Portanto, o América também que perdeu duas peças que vinham sendo importantes na boa campanha que o América vinha fazendo no momento pré-Copa do Mundo. O América agora com o Adilson Batista, como dissemos aqui, conseguiu 2 bons resultados, até resultados inesperados, que foi a vitória contra o Inter e também a vitória contra a equipe do Santos. Mas o América tem a exata noção de que vai brigar para não cair. Talvez com o Anderson Moreira e com o Serginho, talvez o América não sofreria tanto para poder permanecer na Série A. Mas agora, com essas baixas, com essas mudanças, vamos ver o que o Adilson Batista vai preparar para poder fazer com que o América, claro, não volte para a Série B. E o Atlético, como você vê a sequência do Atlético nesse campeonato? Já que, como dissemos aqui, tem apenas o Campeonato Brasileiro para ser disputado. Olha, Igor, o Atlético começou o ano de 2018, né, com muita turbulência, né? Teve o episódio lá do Oswaldo de Oliveira, daquele jogo da Copa do Brasil. Começou muito... lá, né, o repórter lá, quase foi às vias de fato. Começou muito mal o Campeonato Mineiro. Tanto é que o Atlético chegou ali na penúltima rodada da fase de classificação. O Atlético não sabia se iria classificar para a próxima fase da competição estadual. E isso é algo, assim, inimaginável. Não tem nem... E noção, veio o Thiago Lage, né, que conseguiu colocar um padrão na equipe do Atlético. Eu gostei bastante que, inicialmente, ele colocou uma equipe mais reativa, um time que explorasse mais os contra-ataques. Com o andar da carruagem, a equipe do Atlético foi se ajustando. Para mim, o ápice do Atlético na temporada, para mim, não foram os jogos no Campeonato Brasileiro, e sim naquela partida contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Verdade. Que foi ali que o Atlético conseguiu matar o Cruzeiro, quase conseguiu matar o Cruzeiro, é verdade. Sofreu o gol no segundo tempo, o gol do Arrascaeta, mas se a gente for lembrar naquele jogo, o Atlético teve várias chances de poder ampliar o placar. Ele poderia ter matado o título no primeiro tempo daquela poderia partida. comemorar já o título da Independência. Nos primeiros 45 minutos da primeira partida. E ali, tamanho e o volume de jogo que o Atlético apresentou naquela partida. Claro, e ali o Atlético teve várias chances. E depois o Campeonato Mineiro acabou perdendo o segundo jogo. O Atlético foi eliminado na Copa Sul-Americana, também eliminado na Copa do Brasil. Também por ter optado colocar um time mesclado também na Sul-Americana. Com certeza. O Galo... Galo... preço caro por isso também, né? Você tocou num ponto importante, uma contradição que existiu no planejamento do Atlético. Por exemplo, se a gente for pensar que a primeira partida da Copa Sul-Americana foi contra o São Lourenço, logo após a final do Campeonato Mineiro. E ali o Atlético mandou para a Argentina, mandou para Buenos Aires, os jogadores titulares. E aí, quase um mês depois, o Atlético, em maio, coloca toda a equipe reserva na competição sul-americana, na competição mata-mata. Aí o presidente vai às câmeras, né, aos microfones, falar que a prioridade não era a Copa Sul-Americana, mas sendo que no primeiro jogo contra o São Lourenço, ele mandou todos os titulares na Argentina. Uma contradição absurda. E ele disse que a Sul-Americana é uma espécie de segunda divisão da Libertadores. Acabou de ter um problema com a torcida, algo muito... porque não era para ter falado daquilo. Mas aí o Atlético entrou no Brasileirão sob o olhar de dúvida. Eu desde o início do ano, eu sempre falava que o Atlético não tinha um time tão horroroso como muitas pessoas falavam. Pelo contrário, eu gostava do planejamento do Atlético, que era de reduzir os gastos, já que o Galo gastou demais nos últimos 5, 6 anos. E o Brasileirão, as coisas se encaixaram, o Atlético conseguiu boas vitórias importantes.
E conseguiu colocar o Thiago Largue, conseguiu colocar a equipe lá em cima. Claro, não só o Thiago Largue, mas os jogadores, comissão técnica. Thiago Largue que faz parte dessa nova geração de treinadores aí, com uma visão diferente do futebol, né? Ele que era analista de desempenho, né, foi colocado ali no meio do incêndio, conseguiu dar conta do recado. E o Atlético, né, que fez um momento, né, pré-Copa do Mundo, porque esse Brasileirão, ele é dividido em 3 partes. Tem a parte pré-Copa do Mundo, né, que já passou. Tem agora a retomada do Brasileirão pós-Copa. E aí tem o Brasileirão pós-janela de transferências. Exatamente. Que a gente sabe que muitas equipes ainda ficarão desconfiguradas. E aí o Atlético faz um bom início de Brasileirão, tem as perdas durante a Copa do Mundo, e aí volta para a competição, já naquela partida horrorosa contra a equipe do Grêmio, também o jogo contra o Palmeiras, que até teve uma boa atuação, porém não teve um bom resultado, que perdeu. E o Atlético conseguiu se recuperar contra a equipe do Paraná, e ontem, né, deixou muito a desejar. E algo que eu vejo do Atlético, Igor, não sei se você concorda, que a torcida está muito consciente. A torcida sabe as limitações desse elenco, sabe aonde esse time pode chegar. Como dissemos aqui, você tinha me perguntado, para mim o Atlético briga não pelo título, e sim para poder conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2019, que já seria, assim, seria o título do Atlético, na minha opinião, neste atual momento, devido a tudo que aconteceu no ano, principalmente na pausa para a Copa do Mundo, onde perdeu vários jogadores importantíssimos. Perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que era o Roger Guedes. Era o artilheiro, era o melhor jogador da equipe do Atlético e era o melhor jogador do campeonato. Portanto, eu acho que o Atlético... uma boa potência na bola parada que era sim, o Otero. com o Otero, bem lembrado. E o Atlético que, para mim, se conquistar uma vaga para a Libertadores de 2019, seja via repescagem ou direto, então seria algo maravilhoso. Portanto, acho que é esse o cenário do Atlético no Brasileirão. Agora vamos falar, como você tem o costume de falar, vamos para o outro lado da lagoa agora, vamos falar da equipe celeste. E como você vê o Cruzeiro na sequência aí? Cruzeiro que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Olha, Igor, o Cruzeiro, né, que como nós dissemos aqui, iniciou o Brasileirão como uma das equipes candidatas ao título da competição nacional, largou mal. O período pré-Copa do Mundo, o Cruzeiro não teve uma boa atuação, não teve um bom desempenho. Se a gente for olhar, claro, o potencial que esse elenco do Cruzeiro pode chegar. O Cruzeiro, se eu não me engano, agora, né, pós-Copa do Mundo, já tem 7 vitórias e 6 derrotas. Ou seja, é uma campanha muito irregular. Claro, a diretoria, o técnico Mano Menezes, esses fatores são importantes. E o próprio Mano já disse, né, que o presidente Wagner Pires de Sá já falou na partida contra, né, o São Paulo, depois do jogo, ali que o foco do Cruzeiro são as Copas. Copas do Brasil e Copa Libertadores. Eu acho errado. Mas o Cruzeiro vem fazendo algo até interessante e eu acho que positivo. Se a gente for usar como comparação o Grêmio, que no ano passado poupava toda a sua equipe no Brasileirão e apostava todas as suas fichas na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores, que conseguiu o título, o Cruzeiro vem fazendo de uma forma diferente. Vem fazendo rodízio, vem poupando 1, 2, 3, mas não desconfigurando a equipe. Então isso eu acho que é muito importante. Como o próprio Wagner Pires de Sá disse, né, que o foco são as Copas, o Cruzeiro vai com tudo dos mata-matas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Nessa retomada agora após Copa, por enquanto o Cruzeiro tem colocado sua equipe principal no Brasileiro, porque ainda não chegou às semanas intercaladas com as competições mata-mata. Por exemplo. Que é o que vamos ter agora. Por exemplo, tem o jogo agora contra o Santos amanhã, domingo tem o Vitória lá no Barradão, a gente sabe que é um jogo muito difícil, muito pegado. Se eu não me engano, 4 partidas fora de casa o Cruzeiro tem na sequência. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Brasileiro. Na sequência, 4 partidas fora de casa. Sim, joga contra o Vitória no Barradão domingo que vem, mas na outra semana, na outra quarta-feira, no dia 8, né, de agosto, tem o jogo contra o Flamengo, primeiro jogo da Libertadores, nas oitavas de final, fora de casa, no Maracanã. Certamente o Mano Menezes poupará, acho que toda a sua equipe no Brasileirão contra o Vitória. Eu não acho isso certo, até por entender que o Cruzeiro tem um elenco muito recheado de bons jogadores. Mas aí a comissão técnica, a diretoria, nós não estamos lá para poder saber, nós estamos aqui só para poder analisar e dar os nossos pitacos. Voltando o Cruzeiro que vai com tudo na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. E no Brasileirão, como você mesmo disse, não pode se desgarrar muito do bolo da frente, porque se não for viável um título, tem que ficar ali no bolo, como aconteceu no ano passado. Tem que ficar ali no bolo para poder garantir uma vaga para a Libertadores. Porque se não der certo, tanto na Copa do Brasil e na Copa Libertadores,
Porque mata-mata, a gente sabe muito bem disso. É totalmente diferente. É totalmente diferente. É um jogo mal ali, você perde a vaga. Copa Libertadores, Copa do Brasil. Portanto, o Cruzeiro precisa ficar ali bem no Brasileirão para poder pensar, claro, manter o foco na Copa do Brasil e na Libertadores. E se tudo der errado nas duas competições, ter o Brasileiro ali para poder dar continuidade no ano e, claro, conseguir uma classificação para a Copa Libertadores de 2019. Claro, se o Cruzeiro não... Se o título já estiver muito inviável. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo aqui, o que nós vamos falar aqui, talvez já aconteceu. Nós vamos comentar aqui sobre o jogo de Cruzeiro e Santos, primeiro jogo da Copa do Brasil. O que você vê dos dois derrotados do final de semana, Santos e Cruzeiro? Olha, o Cruzeiro, né, como já dissemos aqui, né, vai com força máxima nas Copas, terá a volta, né, de Thiago Neves e de Robinho, e o Santos, que é uma equipe que vem muito mal, está na zona de rebaixamento, agora tem o Cuca, né, que é o novo treinador da equipe santista, o Cuca que após 10 anos volta à equipe do Santos. O Santos que também vai tentar, claro, se desgarrar daquela zona incômoda da tabela, ali na zona de rebaixamento, o Santos que hoje está na zona de rebaixamento, mas a equipe santista que vai, claro, propor um jogo muito difícil para a equipe do Cruzeiro. Já disputaram vários jogos em torneios mata-mata. O último foi um jogo bastante equilibrado, um confronto bastante equilibrado. Imaginamos que foi uma postura do Santos contra o Cruzeiro nessa semana totalmente diferente do jogo contra o América. Claro, com certeza. Totalmente diferente do que vem sendo o Santos nas últimas partidas, né, deste ano de 2018. Como eu estava falando aqui, se a gente for lembrar, né, o Santos e o Cruzeiro têm uma história bem até recente e rica em mata-matas. A última vez que as duas equipes se enfrentaram em mata-mata, no mata-mata da Copa do Brasil, foi lá em 2014, semifinal. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo aqui no Mineirão por 1-0 e depois empatou o segundo jogo fora de casa, na Vila Belmiro, conseguiu a classificação. Portanto, creio um jogo bastante difícil, Igor. Verdade. Eu queria agradecer, Gustavo. Muito obrigado. Tamo junto. Tá? Segue a gente no nosso canal Futebol Falei aí. Segue aí, curte nossos vídeos aí, dê muito like aí, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Abraço.